Olá, seja bem-vindo aqui ao workshop de governança corporativa. Eu sou o professor Eduardo Falsarella, do Inepad Consulting. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você teve algum contato nosso, ou então a gente já teve alguma reunião. E a ideia é que aqui a gente passe um pouquinho dos conceitos principais de governança corporativa de uma forma bastante didática e bastante lúdica, para que haja um entendimento principalmente das relações ali entre as áreas de governança. Esse workshop ele tem aproximadamente 40 minutos, e a ideia é que você assista ele continuamente para que consiga entender todo o conceito, tá certo? Muito obrigado por estar acompanhando o nosso conteúdo e estar acompanhando também os conteúdos aí de governança corporativa. Bom, eu gostaria de iniciar primeiro dizendo sobre o Inepad Consulting. O Inepad Consulting é um instituto aqui em Ribeirão Preto. Nós nascemos dentro da FEA, Faculdade de Economia e Administração, fomos fundados pelo professor Alberto Matias, que também é um dos fundadores da própria faculdade aqui em Ribeirão Preto. Dentro desse processo, o professor criou o Inepad, uma área de educação, que depois, naturalmente, por ter crescido bastante, ele acabou enveredando uma área de consultoria também, onde o Inepad Consulting, então, foi criado, foi fundado, né? O processo nosso de trabalho dentro do Inepad Consulting, ele começou com uma área de finanças estratégicas, e logo na sequência a gente começou a trabalhar com governança corporativa em empresas familiares. E lá atrás, quando a gente começou a estudar esse processo, estou falando em meados de 2005, 2006, até próximo aí 2008, a gente academicamente começou a perceber que faltava muito conteúdo sobre governança corporativa ligados a empresas familiares. Tinha-se muito pouco na época, ainda hoje a gente sente falta, né, de um conteúdo bastante aí aprofundado sobre isso, mas uma das ideias iniciais nossas, academicamente falando, era criar conteúdo para que a gente pudesse aplicar nas empresas e onde a gente já tinha atuação, principalmente em empresas familiares. Nesse processo, nós então começamos a entender e estudar as empresas familiares como um todo, e entender um ponto importante da vida da empresa familiar, que era o porquê que algumas empresas familiares, ao longo da história, elas sumiam, né? O CNPJ ali simplesmente desaparecia, e um dos motivos pelo qual isso acontecia. Então nós fizemos alguns trabalhos, alguns estudos, e esses estudos eles nos mostraram que as empresas familiares, elas têm uma história bastante comum, né? O empreendedor normalmente ele nasce, né, com alguma expertise, algum conhecimento, normalmente ligado a uma área de produção, ligado à área de vendas, e ele desenvolve a empresa muitas vezes por necessidade, né? Claro, tem vários casos aí, né, mas normalmente por necessidade. E, portanto, quando ele começa a fazer esse empreendimento, né, começa a criar essa empresa, a empresa naturalmente nasce pequena e ela começa a precisar, né, das atividades ali do empreendedor, que acaba se tornando um pouquinho de tudo. Então ele trabalha ali em todas as áreas, ele acaba sendo diretor, gestor, operacional, ele faz um pouquinho de tudo ali dentro da empresa, e até por isso que ele ganha essa visão bastante ampla, né, bastante ligada a todas as áreas ali da empresa. Nesse processo, ele acaba que as decisões que o empreendedor toma, todas as decisões, ele é beneficiado ou ele é prejudicado unicamente ele mesmo. Então ele acaba não tendo nenhum conflito, né? Acaba que as relações internas da empresa, elas são sem conflitos. Afinal de contas, se você toma uma decisão e você é o único beneficiário ou prejudicado, você não tem conflito externo, né? Pode até ter conflito interno aí na própria pessoa, mas externo não há. E, portanto, a empresa ela acaba crescendo em cima desse empreendedor, né? Ou desses empreendedores, né? Algumas das vezes aí a empresa já nasce com mais de um empreendedor. O fato é que essa empresa ela se desenvolve, né? Algumas empresas elas têm um período curto de vida, próximo aí de até 5 anos de idade, há uma certa queda aí no número de empresas, não tão significativo, mas há uma certa queda, e as que passam vão até próximo aí de 20 anos de idade, pelo menos esse é o cenário no Brasil, né? E aí começamos a ver algumas questões relacionadas às relações dentro da empresa a partir dos 20 anos de idade. Vamos tentar entender um pouquinho essas relações e é onde a gente chegou com esses estudos. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, a gente chamou de ciclo de vida das empresas brasileiras. Ele é muito até assustador, né, quando a gente olha sob o ponto de vista aí de empreender dentro do Brasil. Percebam que aqui, né, entre 3 a 5 anos, ali tem uma baixa do número de empresas. Para vocês entenderem, isso aqui é um histograma, tá, de idade das empresas brasileiras em faixas de idade. E percebam que aqui, né, nessa fase aqui, entre 2 a 4 anos de idade, há uma queda, é o que o pessoal normalmente indica ali, né, que até 5 anos de idade morrem muitas empresas e tal. Percentualmente ele não é tão representativo do geral de empresas, mas da quantidade de empresas criadas ele acaba sendo bastante representativo. Mas o fato, e onde a gente tomou como base aqui para trabalhar a área de governança corporativa, foi a partir desse ponto aqui, né, dessa linha dos 10 a 19 anos de idade. A partir daqui começou a sumir o número de empresas, começou a decair muito rápido a quantidade de empresas que se tinha. Se a gente olhar aqui, por exemplo, né, na faixa de 30 anos de idade, 95,54% das empresas morrem até essa faixa de idade. E se a gente avançar mais 10 anos, né, e for aqui para 40 anos de idade, 98,81% das empresas não chega aos 40 anos de idade, ou seja, morre antes dos 40 anos de idade. Então é um ciclo de vida bastante curto, a gente pode entender, se a gente pensar, né, que com 40 anos, a cada 40 anos de idade, praticamente a gente tem que, dentro da economia brasileira, refazer todo o parque de empresas, né, da economia brasileira. Então, isso é um esforço econômico, social, financeiro muito grande. E por ser um ciclo bastante curto de vida, a gente entendeu, a gente começou a tentar entender os motivos. Por que a partir de 20 anos, por que a idade média é de 30 anos, né? Por que começou a aparecer com tanta frequência nos nossos estudos? E a gente começou a fazer estudos de caso, estudos de campo, para entender isso. O primeiro motivo, né, que apareceu com mais frequência, que teve uma relevância estatística, foi o processo sucessório. A gente percebeu que as empresas familiares, elas quando fazem a passagem de gerações dentro da família, ela acaba gerando conflitos ali internos, e esses conflitos eles levam muitas vezes à própria destruição da empresa. E é interessante que eu falei aqui como um assunto, né, o processo sucessório, mas dentro desse assunto há uma
infinidade aí de motivos que a gente identificou. Muitas vezes, né, que é o que o pessoal mais, inclusive, aponta como problema, é realmente a falta de preparo do sucessor familiar, quem está entrando ali da geração seguinte. Mas fala-se pouco, e também apareceu com uma frequência grande, que às vezes o problema não é o sucessor, às vezes o problema é o sucedente, às vezes o problema é a geração que está saindo, né, que tem aí dificuldades em deixar aquela operação, tem dificuldade às vezes em passar o bastão para a próxima geração, né, enfim, tem uma série de problemas aí. Muitas vezes o problema não está, né, no sucessor, no sucedente, às vezes o problema está justamente no conflito ali entre gerações, né, são gerações diferentes, e isso tem que ser entendido, tem que ser levado em consideração aí que as gerações, elas nascem, crescem, se desenvolvem em momentos econômicos, momentos tecnológicos diferentes. Então é importante que isso seja levado em consideração. Muitas vezes quando esse processo ele ocorre com sucesso, e aí entra nessa outra queda que acontece aí, né, após entre os 30 e 40 anos, e mesmo também, né, quando a empresa ela nasce com mais de um empreendedor, ou seja, ela tem mais de um sócio, também apareceu com frequência esse item 2, são as questões de relacionamento societário. Muitas vezes a empresa, os sócios, eles estão alinhados durante um período, mas com o passar do tempo, até a própria idade dos empreendedores, a idade das empresas, né, os interesses podem se mudar, podem se alterar, sem problema. Só que os interesses às vezes acabam ficando divergentes entre os sócios e começa aí, às vezes com litígio, às vezes com problemas de relacionamento mesmo, e isso faz com que a empresa ali no meio ela acaba sofrendo, tá? O terceiro item que apareceu bastante, né, são relacionados aos controles. Aí o item 3 e o item 4 está um pouquinho ligado também à gestão, mas quando a gente fala no item 3, que é os controles dispersos, muitas vezes o que ocorre é que a empresa, ela naturalmente cresce quando ela passa uma certa idade, um certo nível de faturamento e tamanho. Naturalmente, claro que a gente entende que essa empresa, para ter sucesso, e as empresas de sucesso, elas têm controle. Mas muitas das vezes o controle ele não está do tamanho, ou não está da qualidade que deveria estar pelo tamanho da empresa. Ou seja, às vezes a empresa ela cresce mais e mais rápido do que as estruturas de controle. Ou mesmo quando o controle acompanha, ocorre também de o controle ficar disperso na empresa. Muitas vezes a gente encontra empresas que têm muitas estruturas de controle, mas elas estão totalmente dissipadas nas áreas. Então você tem uma área de controle de qualidade na produção, você tem uma área de controle financeiro, tem uma área de controle, às vezes, de pequenas auditorias internas ali, às vezes na contabilidade, no tributário, mas isso não tem uma sinergia de estar trabalhando em conjunto. E você ter tudo isso unificado, e quando você unifica, você gera muita sinergia de trabalho, e aí essa sinergia de trabalho acaba fazendo com que você consiga ter muito mais na mão a empresa, né, os gestores, e principalmente ali os sócios, né, os empreendedores, eles tenham o controle na mão. A falta desse controle, por estar disperso, também a gente percebeu que era motivo aí de gerar erros estratégicos, principalmente, ou fraudes, o que acarretavam aí no insucesso da empresa, tá? E por fim, esse item 4, né, nessa sequência apareceu, por quantidade ainda, que apareceu de problemas relacionados ao insucesso das empresas familiares, é aquela ideia do empreendedor ser consumido pela gestão. A gente brinca, né, que na empresa o empreendedor ele costuma falar assim, pô, eu só fico apagando incêndio, né, eu só fico correndo atrás, né, ou seja, eu não corro na frente, eu corro só atrás da empresa, eu fico sempre reativo e não proativo, né, como deveria ser o empreendedor. E de fato, isso gera vários problemas, entre eles, o principal que a gente destaca aqui é a falta da próprio planejamento da empresa. Perceba que a empresa, né, ela precisa, a gente vai falar até um pouquinho mais à frente aqui, mas a empresa ela precisa de ter um nível de planejamento muito apurado, muito à frente, né, do que ser reativo, né? Ela tem que ser proativa, e para isso tem que ter um nível de planejamento. E o principal planejador, não sei se existe essa palavra, mas eu uso ela, né? O principal planejador aí numa empresa é o empreendedor, é quem tem esse espírito, quem tem essa qualidade, né, de empreender a empresa, de pensar à frente, né? Pensar aí os próximos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos para frente e começar a resolver esses problemas que vão ser gerados no futuro, para que tenha tempo de reação. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, mas entenda que esse é um problema muito comum. O empreendedor ele fica consumido pela gestão e ele para de empreender, ele para de pensar no futuro, ele para de planejar, né? E aí a empresa começa também a caminhar aí para o insucesso, tá? Esses fatores foram os principais, é claro que tiveram aí mais algumas dezenas de fatores, mas os que apareceram com mais frequência do porquê que as empresas vivem tão pouco no Brasil foram esses 4 itens. Bom, dito isso, então a gente tem que entender, principalmente relacionado ao item 1 e item 2, mas também de alguma forma relacionado aos outros itens, as ideias aí de relacionamento. Relacionamento entre pessoas não é uma coisa tão simples, principalmente quando a gente envolve família, a gente está falando aqui de empresas familiares, né? E portanto a gente tem que entender sobre isso, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente também está falando dos conflitos. Um dos problemas aí das empresas, né, que estão ligados a esses itens que eu passei para vocês, são os conflitos famosos aí, conflitos de interesse, né? Academicamente a gente fala de conflitos de agências, né? Mas nada mais são aí do que conflitos de interesse. Então, para que a gente entenda esse ponto, a gente também tem que entender um pouquinho, para entender governança corporativa, sobre conflitos de interesse. E aí, para a gente falar desse assunto, né, de conflitos de interesse, a gente tem que falar desses dois carinhas aqui, James e McKinney. Eles são acadêmicos, né, criaram um artigo aí que ficou muito conhecido, muito famoso, em 1976, que eles tentaram entender a resposta, né, a seguinte pergunta: por que agentes conflitam, né? Ou seja, por que pessoas conflitam, por que áreas conflitam, departamentos conflitam, né? Por que dois entes aí se relacionando, eles conflitam? E a gente conflita o tempo inteiro. Vamos pensar, né, nós como pessoas aí, seres humanos, o tempo inteiro a gente está conflitando com, né, família, com amigos e profissionalmente também na empresa. E por que são gerados esses conflitos? E eles chegaram a duas conclusões, né, sintetizando bastante aí, né, o estudo do James McKinney. Eles chegaram à conclusão que existem duas razões para os conflitos. O primeiro deles, traduzindo de uma forma fácil da gente entender, é chamado a inexistência aí dos contratos perfeitos, né? O que significa isso? Contratos, a gente está falando aqui de relacionamentos. Sempre que a gente se relaciona, né, duas pessoas, dois entes, enfim, sempre que se relacionam, geram um contrato. E esses contratos, eles permeiam todos os tipos de relacionamento, inclusive a grande maioria desses contratos são contratos informais, né? No mundo juridiquês chamam os contratos tácitos, né? Que são contratos que não são de fato assinados, né? Não é o tal do preto no branco, mas são contratos que existem.
todo relacionamento, né? Se você pensar, nós aqui, né, vocês que estão assistindo esse vídeo, eu que estou aqui passando esse conteúdo, nós estamos nos relacionando, tá? Isso é tão verdade que tem cláusulas desse contrato, por exemplo. Ah, a gente não assinou nada, Eduardo, né? Não venha me comprometer. Não são contratos assinados, mas são contratos tácitos. Se vocês resolveram assistir esse vídeo, se eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, a gente se comprometeu com algumas coisas. A primeira, do meu lado aqui, é que eu tinha que colocar um conteúdo para vocês. Eu não podia chegar aqui e simplesmente, sei lá, ficar falando de venda do INEPAD, nossas consultorias, colocar um assunto que não fosse agregar valor para vocês, né? Nesse caso, eu estaria quebrando uma cláusula desse contrato tácito que nós assinamos aí, né, tacitamente, né, informalmente, que diz que eu tenho que passar um conteúdo e vocês querem esse conteúdo, vocês se comprometeram a assistir esse vídeo até o final para agregar um conteúdo. Uma vez que eu quebro essa cláusula de não passar um conteúdo para vocês, vocês também vão de alguma forma acionar uma cláusula de punição, né? Por exemplo, não se relacionando mais com o INEPAD, não se relacionando mais comigo, não fazendo nenhum relacionamento comercial, porque, pô, o Eduardo falou que ia passar um conteúdo e me enganou, né? Chegou aqui, só quis fazer venda e tal. Entenderam como existe esse contrato? E esses contratos, eles estão o tempo inteiro dentro da empresa, né? Mesmo que a gente tenta formalizar, e aí sim a gente traz para a ideia de um contrato assinado, ele não adianta, porque ele acaba tendo imperfeições, esses contratos, né? O que eles falaram é que todos os contratos são imperfeitos, e de fato são, tá? Sempre vai ter brechas, tá? Sempre vão ter lacunas, esses contratos. E aí, uma vez que os contratos de relacionamento, eles têm lacunas, né? Mesmo que a gente tente preencher essas lacunas, eles vão ter essas lacunas, a gente acaba caindo no item 2, que eles são preenchidas essas lacunas com as decisões das próprias pessoas. E aí o Jason McKinney foi lá e falaram uma coisa quase óbvia, né? As pessoas não são perfeitas, né? As pessoas, elas têm aí no DNA vários defeitos, tá? E quando a gente fala de relacionamento, e profissionalmente dentro das empresas, um dos principais defeitos que a gente traz no nosso DNA, e que isso destaca, né, muito quando a gente fala dessa relação, né, de contratos, de preenchimento dessas lacunas do contrato, é o fato de que nós seres humanos, nós somos utilitaristas e racionais, né? Esse fato, vamos traduzir isso para uma ideia aí de trabalho dentro das empresas. Quando a gente fala que a gente é utilitarista, a gente traz isso do nosso primitivismo do ser humano, a gente diz que nós temos sempre, né, a intenção de tomar as decisões para benefício próprio. Tá? A gente nunca toma uma decisão sem que aquela decisão, em alguma instância, em algum tamanho, ele vá nos beneficiar. Tá? Então entendam que dentro da empresa, a gente vai ter os contratos que não são perfeitos, e aí a gente tem as pessoas preenchendo essas imperfeições, tomando decisão dentro das empresas, e essas decisões elas vão ser tomadas enviesadas para que benefício daquelas pessoas que estão tomando a decisão. Tá? Parece um pouquinho complexo da forma que eu falei aqui, mas vamos tentar entender isso na prática. Né? Vamos imaginar um cenário aí bastante, enfim, né, só para ilustrar, né, bastante ilustrativo, de, por exemplo, uma pessoa dentro da empresa que tem que tomar uma decisão. Vamos pegar aqui vocês, né, como sócios, gestores, né, enfim, tomadores de decisão dentro da empresa, precisa de fazer uma manutenção na empresa. Tem que pintar um prédio lá, né? Um prédio, tem que pintar a fachada de um prédio que está mal pintado, está desgastado, né, está descascando, e você designa essa função a alguma pessoa dentro da empresa. Então você chama lá um gestor, um coordenador da empresa e fala assim, olha, né, você toma conta aqui do condomínio e tudo mais, eu preciso que você, né, pinte essa fachada. Obviamente ele não vai pintar a fachada do prédio, ele vai contratar uma equipe para pintar, mas ele vai ser o responsável para que aquilo aconteça, tá? E ele então passou essa decisão e ele vai fazer essa pintura, por exemplo, no fim de semana, né, para que não tenha pessoas aí na empresa e tudo mais, na segunda-feira vai estar tudo pronto. Então ele coordena todo esse processo, chega na segunda-feira, você chega para trabalhar na empresa, sócio, gestor, diretor, enfim, presidente, e vê que a fachada está pintada, sei lá, de roxo escuro, né? Não estou dizendo que é bonito ou feio, mas não é o que você esperava, né? Uma cor totalmente diferente aí do que o que você esperava. E aí você chama lá o gestor e fala, pô, cara, como assim você pintou de roxo e tal, né? Vamos tentar entender esse processo. Você não falou pro gestor qual que era a cor que você devia pintar, porque você entendeu que estava dentro do contrato, que era para pintar da mesma cor que estava, por exemplo, branco, né? Ou então há uma convenção social, né, de que o branco é uma cor neutra, então, na dúvida, pinta de branco, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas você não falou a cor. Uma vez que você não falou a cor, esse contrato, né, do seu gestor, e não existe um contrato assinado onde fala ali qual a cor que deveria ser pintado, né? Esse gestor, ele vai ter que preencher essa lacuna. Ele vai preencher essa lacuna com a decisão própria dele. E, porventura, aquele decisor, né, que vai pintar, ele podia ser que ele é apaixonado pela cor roxa escura. Né? Ele acha linda aquela cor roxa escura. E ele quis fazer para um bem da empresa, porque ele entendeu que todo mundo gostasse da cor roxa escura, né? Mas na verdade não, ele está preenchendo um benefício próprio, tá? Claro, como eu falei aqui, é uma coisa bem esdrúxula, né? Mas que ele está preenchendo um benefício próprio, que é ele ter aquele gosto pela cor roxa escura, e portanto ele pintou da cor roxa escura, uma vez que ninguém falou para ele qual era a cor para ser pintada, tá? E eu tô falando aqui, gente, pensando que ele estava fazendo um bem, simplesmente ali, de bem-estar dele, né, da cor. Mas poderia ser também, né, sem que você soubesse, que aquele coordenador, ele, na verdade, ele estava ganhando um dinheiro por fora para comprar da loja de tintas a cor roxa escura, porque é uma cor que não tem saída. Então ele estava desovando uma cor que não tem saída, que estava para estragar lá, e aí o dono da loja de tintas deu um dinheiro por fora para ele levar aquela cor. Ora, uma vez que ninguém falou para mim a cor, eu vou pintar da cor que mais me beneficia, que é a cor que eu vou ganhar um dinheirinho por fora ali, né? Isso é uma fraude, né? Isso é um problema grave ali na empresa. Só que isso está sendo preenchido também de novo pelos gaps. Então, ali no item 2, né, o preenchimento pelas pessoas tem que ter um benefício. Pode ser um benefício que inclusive seja escuso, né, seja fraudulento, pode ser um benefício simplesmente de bem-estar, pode ser um benefício que vai dar menos trabalho, pode ser um benefício que de alguma
alguma forma vai ter esse benefício, senão aquele decisor ele não vai tomar a decisão, tá? De novo, é um exemplo aí bastante simples de entender, esdrúxulo, né? Claro que não é o normal aí nas empresas, mas de todos os âmbitos que a gente está tomando decisão na empresa, isso acontece, tá? E se isso não for tratado, se os benefícios daquele gestor não forem os mesmos benefícios da empresa, vai começar a acontecer decisões dentro da empresa que não são de fato o melhor para a empresa e são sim o melhor para cada um dos decisores, tá? Espero que isso tenha ficado entendido, tá? Qualquer coisa, de toda forma, eu vou deixar, os meus contatos estão sempre no rodapé aqui, tanto o meu telefone quanto o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa agendar aí uma conversa para dirimir dúvidas, ou se vocês quiserem mandar dúvidas, a gente pode fazer outro vídeo, enfim, fiquem à vontade, tá? Minha ideia aqui é passar conteúdo para vocês e eu não quero que vocês tenham dúvida, então fiquem à vontade para nos acionar aí, tá bom? Bom, continuando então aqui, senhores, a gente vai resumir então o que eu falei até agora, né? Nesse gráfico que está no slide aí, a gente entende que as empresas elas crescem, elas vão precisar de se financiar, né? Ela vai crescer em termos também de tamanho, com isso vai ter mais interessados, vai ter o crescimento da família, vai ter entrada da família, sucessores, né? Que estão naquela idade ali que eu falei dos 20 a 30 anos, né? Tudo isso vão gerar potenciais conflitos. Existe um ponto na empresa, normalmente é um ponto ligado a essa idade aí, entre 20 a 30 anos, que a empresa ela passa por uma crise desses relacionamentos, né, internos, familiares, etc. E essa crise é justamente essa passagem aqui dessas duas bolinhas finais aqui, tá? Aqui é o grande problema, essa crise leva muitas empresas para o buraco, tá? Podem acreditar, aqui você gera problemas muito graves para as empresas e a maioria delas, realmente a maioria, ela não passam dessa idade, elas acabam morrendo aqui no meio do caminho, tá? Tem várias soluções, né? Claro, não é uma única, né? Não existe uma varinha mágica aí, mas sem dúvida nenhuma, a solução mais eficiente aí, a solução que ela realmente trata esses problemas é a governança corporativa. E aí, para a gente entender a governança corporativa, eu vou ensinar para vocês da mesma forma que eu aprendi. Quando eu comecei a estudar esse processo de governança corporativa, eu tive como ideia entender qual que foi a origem, então onde começou esse processo de governança, né? Onde que nasceu esse conceito de governança corporativa. E quando eu comecei a estudar esse processo, né, muitas do que eu busquei aí de conhecimento remontou para a era das navegações, tá? Inclusive a própria etimologia da palavra. Se a gente buscar a etimologia da palavra governança, ela vem do latim, da palavra de gubernare, que significa de segurar o leme, e do grego da palavra de kubernal, que é o direito de dirigir um navio. E de fato começou a todas elas remontar essa linha de navegações e tudo mais, né? E acabou que tem ali, né, é meio nebuloso de fato a origem mesmo da governança, mas algumas coisas a gente começou a entender. A primeira delas é que governança, navegações na história da humanidade, ela tem alguns papéis fundamentais. Ela começou muito como uma linha, existe navegações na humanidade desde que o ser humano é humano, né? Mas assim, ela começou muito como transporte de pessoas e tudo mais, né? Mas em algum momento as navegações, elas de fato viraram empresas, né? Ela começou a ter um mundo corporativo dentro das navegações, tá? Mais ou menos, a gente pode entender isso, algo como 600, 700 anos atrás, né? Próximo ali daquela época onde descobriu aqui o nosso Brasilzão, né? Com aquela fatídica expedição do Pedro Álvares Cabral. E esse modelo começou a nos dar algumas pistas ali do porquê a governança e tudo mais, né? Então, se for de lá que veio, para lá que a gente vai para começar a entender um pouquinho esse conceito, tá? Senhores, aqui eu vou florear um pouquinho a história, para que fique mais claro, fique mais lúdico aí pro entendimento, tá? Mas muitas das coisas que eu vou falar aqui também teve pesquisas reais aí, né? Da história das navegações, da história aí de empresas de navegações e tudo mais, tá? Então, aqui vai ficar um pouquinho claro como que era esse processo. Vamos lembrar das aulas de história nossa que a gente teve lá no colegial da vida, né? Daquela navegação, por exemplo, de Pedro Álvares Cabral, que encontrou a gente aqui no Brasil, né? Nessa era existia uma corrida, vamos dizer assim, pelas navegações, onde se tinha os principais países ali europeus, né, fazendo comércio com o mundo inteiro, né, via navegações. Então você tinha ali a Europa como um todo, né, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, fazendo com várias expedições de navegações, normalmente para troca de mercadorias. Então você tinha uma navegação que ela, né, saía, vamos pegar Portugal, que tinha lá a tal da Companhia das Índias, que fazia comércio com as Índias, né, para buscar especiarias e vender isso de forma a ter um lucro, né. Então você tinha os navios aí indo até a Índia, saindo de Portugal indo até a Índia, com expedições e levando ouro, prata, etc. E depois, né, trocando isso, ou seja, comprando isso em especiarias, voltando para Portugal e fazendo comércio dessas especiarias com margem de lucro. Então, você tinha nessas expedições um dono, né? O dono aqui no caso era o rei lá, junto com os burgueses, enfim, né? Todas as pessoas que financiaram essa expedição. Só que o rei, né, assim como parte dos burgueses, etc., eles tinham uma condição que era, além de ter várias, né, expedições acontecendo ao mesmo tempo, também eram extremamente desagradáveis essas viagens, né? Eram viagens longas, aproximadamente aí 2 anos para sair de Portugal e até a Índia e voltar. E eram viagens que ela tinha um nível aí de insalubridade grande, né? Você tinha muita morte nesses navios, doença, enfim, né? Ataque de navio pirata, muita gente morria nesses navios, além de que era extremamente desagradável a viagem. Então, obviamente, que esses burgueses e o rei, eles não iam no navio. Só que o fato deles não irem lá no navio também gerava um risco grande, que era o risco desse navio não voltar, né? Simplesmente aí pelo interesse, né? De quem ia coordenar, né, capitanear esse navio. E de fato, né, quem tiver interesse aí, tem algumas histórias, inclusive uma série documental no Netflix muito interessante sobre a pirataria, que diz que os grandes piratas da humanidade, né, da história aí, isso é real, né, eram na verdade ex-capitães, né, que eles acabavam mudando de interesse ali no meio do caminho e não voltavam, né, com o que deveriam, simplesmente saíam e levavam lá o ouro, o dinheiro e os navios
do rei, enfim, outros burgueses e tudo mais, né? Então ele tinha um risco grande. O risco era, ele tinha um capitão, né? Tinha uma pessoa aqui que tomava conta desse processo todo, né? Seria os olhos ali do rei, né? Mas esse capitão tinha uma chance grande aí de não voltar, ou seja, virar um pirata e sumir no mundo com o dinheiro do rei. Então precisava de ter uma condição especial aqui, né? Entre o capitão, uma relação especial entre o capitão e o rei, que era baseada em confiança, tá? Acho que o entendimento, né, de que tinha que se ter uma confiança, esse é fácil da gente entender. A grande dificuldade é a gente entender o que é confiança, né? Não sei se já pararam para refletir sobre isso, mas o que é uma pessoa de confiança, né? Por que a gente confia em tal pessoa, não confia em outra, né? Muitas pessoas ligam a confiança a uma ideia de ética, moral e tudo mais, mas não é bem isso, tá? Porque existe confiança também entre duas pessoas que não são éticas, né? Pensa aí num político corrupto, né? Um político corrupto, ele não vai confiar no político honesto, ele vai confiar no outro político corrupto. Então ele não tem ética, ele vai confiar em também quem não tem ética, né? Quem tem ética vai confiar em quem tem ética. Então, na verdade, a confiança, ela nada mais é do que ela gera confiança entre duas pessoas quando as duas pessoas têm exatamente o mesmo modo de pensar. A gente pode traduzir isso no mesmo interesse, tá? Então volta aquela, né, o que eu apresentei há pouco para vocês, que é sobre os conflitos de interesse. O alinhamento de interesse, ele gera confiança. Então, para que se tenha confiança, tem que ter um alinhamento de interesses, tá? E para que a gente tenha um alinhamento de interesse, o primeiro passo é a gente saber os interesses, né? Ou a gente criar os interesses, né? E aí cabe uma reflexão para vocês aí, empreendedores, né? Vocês conhecem os interesses dos líderes aí que tomadores de decisão da empresa? Normalmente a resposta é não, né? Não conhecemos, a gente não sabe quais são os reais interesses das pessoas e tal. E isso gera um problema grande, porque se você não sabe o interesse, como é que você vai alinhar o interesse da empresa, o seu interesse, com essas pessoas, tá? É bem importante conhecer aí o interesse dos tomadores de decisão das empresas. Bom, voltando aqui para nossa historinha, então o rei, ele tinha, claro, né, o interesse aí no lucro, né? Tá o dinheirinho aqui, o interesse do capitão, nada mais é do que gerar lucro nessa expedição, né? Ele tinha que ir e voltar e o dinheiro que ele gastou tinha que ser retornado, né? Tinha que ter um retorno aí financeiro, tá? E para que gerasse esse lucro, ele ia depender do capitão. O capitão fazia uma boa expedição. Então, para que ele alinhasse o interesse do capitão, né? O primeiro interesse aí do capitão, ele tinha que alinhar também, né? Ele tinha que fazer com que o capitão tivesse interesse no lucro, né? Para que isso ocorra, ele tinha uma tática que já existia, né, 600, 700 anos atrás, e que muita gente não usa essa tática até hoje, que é, por exemplo, dividir parte desse lucro. Então ele chegava ao capitão e falava: capitão, vai lá para a Índia, né, faz uma expedição aí de sucesso, volta aqui para Portugal, e quando você chegar aqui, a gente vai, né, calcular o lucro dessa expedição, e parte desse lucro, sei lá, 20%, 30% desse lucro vai ser seu, tá? Eu vou te dar esse lucro. Ótimo, né? O capitão agora, ele passa a ter também o interesse no lucro. Só que o capitão, ele pode ser um pouco mais ganancioso e pensar o seguinte: bom, se eu voltar para Portugal com lucro, eu vou ter 30%, 20%. Se eu não voltar para Portugal, né, ou seja, se eu virar um pirata aí fugir no mundo, eu vou ficar com 100% do lucro, né? Então, para que isso não ocorresse, o rei, ele tinha que também alinhar um outro interesse no capitão, que era o interesse de voltar para Portugal, tá? Não é tão fácil você alinhar um interesse como esse, tá? Resumindo um pouquinho da história aí, isso é real, tá? Eu li em várias fontes ali. O que acontecia muito é que o rei, ele muitas vezes ele acabava ficando com a tutela, né, da família do capitão. Então, primeiro, né, ele escolhia um capitão que tinha família, né, esposa, filhos, né, mãe, pai, tio, enfim. E toda essa família do capitão ficava sob a tutela do rei. E muitas das vezes, inclusive, havia uma ameaça, né, já revelada para o capitão, que se ele não voltasse, o rei matava toda a família do capitão. Então o que acontecia? O capitão, ele acabava tendo interesse, né, real aí em voltar para Portugal. Ele não podia sumir no mundo com dinheiro, porque senão a família dele ia morrer, né, ele ia ficar sem família e tal, claro, né. Ainda assim, né, o capitão poderia burlar esse interesse, não ter interesse na família dele, sei lá, pode acontecer, mas é muito mais raro, né. Então acabava que o capitão de fato voltava para Portugal, né, e ele tinha que voltar com lucro para também ter lucro no saída. Tinha outras também coisas, gerava aí títulos de nobreza, terras, etc. Mas assim, os principais eram esses. E feito isso, então o rei, ele acabou que gerou a confiança no capitão, né. Como é que ele gerou isso? Alinhando o interesse, né. Então ele descobriu o interesse do capitão. Bom, o capitão tem interesse no lucro, né, ele quer dinheiro, então também vou dar um pedacinho do dinheiro para ele, e também ele tem interesse na família dele, ele tem interesse na família dele continuar viva, então eu vou ficar com a tutela da família dele aqui, e aí ele vai ter que voltar para Portugal. Tá resolvido, pode então deixar o ouro literalmente, né, na mão do capitão, e o capitão vai fazer com que a expedição tenha lucro, tá? Bom, uma vez que ele alinhou o interesse, agora o problema passa a ser do capitão, tá? Vamos então olhar a figura do capitão. O capitão tinha que dar lucro, tá? E como é que a gente dá lucro numa empresa? Bom, tem que ter o máximo de receitas possíveis com o mínimo de custos e despesas, tá? Se você tiver mais receita do que a soma dos custos e despesas, você gera lucro, tá? Matemática pura aí, financeira, né? Simples de tudo. Todo mundo tem que saber isso na ponta da língua, né? Para fazer isso, o capitão, ele tinha uma certa dificuldade. Primeiro, porque nessa época, vamos tentar entender, nessa época não tinha tecnologia. Então não era tão fácil programar as coisas, tá? Não era tão fácil você acertar as coisas. Mas ele tinha que ter, né, artifícios para isso. O principal artifício que o capitão tinha chamava-se planejamento, tá? E aí, entenda que a governança, né, e o conceito da governança, ele nasceu com a ideia de ser uma nova tecnologia de gestão. Lembra que eu falei que nasceu aqui nessa era, né? Ele nasceu com uma nova tecnologia de gestão. Era muito difícil nessa época você ter um planejamento, e nem precisava, né, para as empresas que existiam. Pensa que as empresas, né, eram pequenas cidades, né, tinha pouca logística, tudo, então acabava que as empresas eram pequenas. Então eram basicamente aí pequenos comércios, pequenas empresas de serviço, né, produção agrícola pequena também, né? Então isso tinha um nível de planejamento muito baixo. Não precisava de se ter um nível de planejamento grande, os ciclos das empresas eram pequenos. Aí, de repente, nasce uma empresa desse tamanho, que até para os padrões de hoje seriam grandes, né? Uma empresa aí com, na época, se não me engano, foram 13 navios que o capitão levou lá para a Índia e tudo mais. Era uma empresa muito grande, né? Com muito dinheiro envolvido, com muita coisa envolvida, então precisava, sim, ter um nível de planejamento, e para isso o capitão não podia usar as técnicas de gestão que existiam na época, teve que criar um modelo de gestão, e adivinhem, né? Esse modelo foi batizado aí de governança, né? Esse modelo, né, baseado em planejamento, dizia que quanto mais essa expedição ela fosse planejada, mais lucro ela daria.
E, gente, entendam que isso é válido até hoje, tá? Quanto mais a gente planeja a nossa empresa, mais lucro vai dar, pode acreditar, tá? Isso é real. Então, o capitão tinha que ter um nível de planejamento muito grande, tá? Para ele poder, por exemplo, maximizar as receitas, o que é maximizar as receitas? É trazer o máximo possível de especiarias lá da Índia, né? E como que ele fazia isso? Ele buscava saber quanto ele ia ter de especiarias na Índia, ele mandava, né, pessoas antes lá já para negociar essas especiarias, né, deixar pronto lá para ele, e aí ele sabia quantos navios ele ia poder levar. Vamos dizer que ele tinha especiaria suficiente lá na Índia, né, negociada para 10 navios. E ele levasse 20 navios. O que ia acontecer? Ele ia levar 20 navios, ia encher 10 e ia voltar com 10 navios vazios. 10 navios vazios significa custo à toa, né? Custo maior, lucro menor. Se ele não cumpre com lucro, ele não vai deixar o rei feliz, tá? Então, não dava. Ele tinha que saber exatamente a quantidade que tinha lá na Índia, e isso chama-se planejamento, né? É ter tempo de reação, é saber com antecedência as coisas, né? Ele também não podia, então, por segurança eu vou levar 5 navios, né? Porque se tiver para 10 navios, eu encho 5 e aí eu não vou ter custo. Tá bom, ele podia até vir com os navios todos cheios, mas ele ia deixar a receita, ele ia ter menos receita do que ele teria se tivesse levado 10 navios, tá? Então, não pode também, tem que ter o máximo aí, a maximização das receitas, né? Do faturamento da empresa, né? Então, ele precisava de saber com muita antecedência quanto ia ter lá na Índia, isso chama-se planejamento. Ele também tinha que planejar o quanto ele ia levar de pessoas. Se levar pessoas a menos, né, na tripulação aí, ele ia ter problema. Se levasse pessoas a mais, ele também ia ter pessoas ociosas. Se levasse comida a mais, comida a menos, a rota, tudo isso fazia parte do planejamento. De fato, né, eu li aí algumas referências que diziam que o nível de planejamento era tão grande que o tempo que se tinha de viagem era mais ou menos o tempo que planejava antecipadamente. Então, uma viagem de 2 anos, o capitão começava a planejar essa viagem com 2 anos antes de começar essa viagem. Olha que interessante, né, um planejamento bem apurado. Bom, feito o planejamento, entendido, né, que esse planejamento do capitão ele era extremamente importante para gerar o lucro que o rei queria, o capitão tinha uma segunda função também nesse processo, que era, eu vou anotar aqui, monitorar esse planejamento. O que é isso, né? O que significa monitorar o planejamento? Bom, o capitão ele ia lá dentro do navio, né? Ele acompanhava toda a expedição. Uma vez que ele planejou, ele tinha todo o plano, né? Ele tinha todo aí, até chegar e voltar da Índia, todo o planejamento que ele fez. E para isso, ele não bastava simplesmente agora ser reativo, né? E deixar o planejamento ser cumprido ou não, né? Pela tripulação. Ele precisava de monitorar se estava sendo cumprido em tempo real. Afinal de contas, a única certeza que ele tinha, como a única certeza que a gente tem ao planejar qualquer coisa, é que o planejamento ele não vai ser cumprido, né? Se a gente fizer um planejamento de 10 anos da empresa, eu duvido que consiga cumprir na vírgula aquele planejamento, né? O que a gente sabe é que o planejamento ele serve para direcionar. Então o capitão ele tinha um planejamento de longo prazo, ele sabia o caminho que ele ia até a Índia e tal, mas ele sabia também que no meio do caminho ia ter intempéries, né? Que ele ia encontrar uma tempestade, um navio pirata, ele ia ter alguns problemas aí, sei lá, uma doença no navio, ele ia ter intempéries no meio do caminho e, portanto, ele precisava de monitorar para poder replanejar essa expedição. Então o capitão está planejando, por exemplo, que ele tinha que navegar, sei lá, 200 km por dia, mas em um determinado dia lá não tinha vento a favor e ele conseguiu navegar 100 km. Então ele precisava de replanejar, então a gente volta aqui no cima e coloca replanejar, né, a expedição, replanejar essa viagem, para poder cumprir o planejamento inicial, cumprir o objetivo inicial, que é dar lucro, que é chegar na Índia e voltar, né, mesmo com as intempéries, tá? Então entendam que o planejamento em uma empresa, e era assim já, ele é um ciclo de planejamento, monitoramento e replanejamento. Monitoramento, replanejamento. É um ciclo constante, isso aqui ele é vivo, isso aqui ele tem que ser dinâmico, tá? Não existe mais espaço, gente, para aqueles planejamentos estáticos, aqueles planejamentos que você faz aí, planejamento de 5 anos, 10 anos, e põe dentro da gaveta lá e vai ver só depois de 5 anos. Não, o planejamento ele é diário, o planejamento ele é mensal, ele é semanal, ele tem que ser vivo, ele tem que ser dinâmico, tá? O capitão já sabia disso lá atrás e ele tinha essa função também de monitorar e replanejar, tá? Todo aí o planejamento da navegação, tá? Bom, entendido essa função do capitão, né, que era deixar aí o rei feliz, o objetivo era dar lucro, deixar o rei feliz, e para isso ele tinha que planejar, monitorar e replanejar, ele tinha toda uma equipe, ele tinha uma tripulação aqui no navio que ia de fato fazer as atividades operacionais, né? E a tripulação que era responsável por executar o planejamento, tá? Então a tripulação, ela era, a gente pode entender aqui, executiva. Tá? Por isso que a gente tem, inclusive, essa palavrinha que a gente usa muito hoje, né? O que você é, né? Eu sou executivo de uma empresa, né? Eu sou diretor de uma empresa, eu sou diretor executivo, né? Por que executivo? Porque executa, né? Executa, é operacional, faz acontecer, né? Ele precisava dessa tripulação bem treinada e tudo mais, com todos os níveis aí de confiança, né? Como eu falei pra vocês, mas ele precisava que a tripulação, ela executasse aquele planejamento, tá? E, portanto, ele passava o planejamento pra tripulação, tinha feedback da tripulação, né? Do que estava acontecendo na executiva, né? Desse planejamento, e com isso ele ia replanejar e ficava esse ciclo, né? Então ia pra executiva, a executiva voltava, capitão, hoje não tivemos vento suficiente, então era para andar, era para navegar 200 km, a gente conseguiu navegar só 100 km, aí o capitão sentava lá, replanejava, passava uma nova planejamento, então amanhã a gente vai ter que navegar aí 250 km, né? Vai ter que navegar um pouquinho mais e tal. E assim por diante, ficava essa troca aí entre o capitão e a tripulação, né? Tudo certo por aqui, entendido, mas cabe a vocês entenderem uma figura da governança corporativa e também aqui desse navio, que era extremamente importante aqui nesse processo todo, que era, senhores, esse marujinho aqui da gávea, que ficava aqui em cima, tá? Olha que interessante, né? Era um marujinho que era meio esquecido aí na história, mas ele tinha um nível de importância muito grande, tá? Vamos tentar entender. Esse marujinho que ficava lá naquela gávea, né, que é aquele cesto da gávea lá em cima, ele tinha algumas funções importantes. Primeiro ponto, esse marujo, ele era independente da tripulação, tá? Ele não prestava contas, ele não era subordinado a ninguém da tripulação, ele era somente ligado aqui
ao capitão, tá? Ele tinha uma subordinação direta ao capitão. E por que eu estou dando tanta importância para esse Marujinho da Gávea? O primeiro ponto é que esse Marujinho da Gávea estava numa posição privilegiada, né? Ele estava acima ali dos outros, uma posição física, tá? Não estou falando de hierarquia, não. Uma posição física acima dos outros. Também, ele não era chefe de ninguém da tripulação, tá? Ele não tinha nenhuma relação de organograma, vamos dizer assim, com a tripulação. Mas esse Marujinho da Gávea, por estar nessa posição privilegiada, vocês concordam comigo que ele tinha uma visão de todo o navio, né? De todas as áreas aqui do navio, né? Ele conseguia enxergar, podemos dizer assim, todos os departamentos funcionando, né? Tinha uma área do navio que era responsável por limpar o convés, limpar o chão, né? Ele estava lá, ele conseguia enxergar esses marujinhos, né? Tinha uma outra área que, por exemplo, era a área responsável por erguer essa vela aqui, né? Fazer aqui, erguer a vela, né? Fazer todo o processo ali de içamento da vela e tudo mais. E esse Marujinho da Gávea, ele tinha visão de tudo isso. Então ele saberia quando as áreas estavam trabalhando, e mais do que isso, ele saberia também se as áreas estavam trabalhando na sua máxima eficiência. Vamos entender, para um navio é extremamente importante o içamento das velas. Afinal de contas, sem a vela, não consegue capturar o vento e não consegue navegar. Então, era importante que as velas elas fossem erguidas e abaixadas no tempo certo. Se ela for erguida primeiro, né, quando está vindo um vento contrário, ela vai frear o navio, então não pode, tem que baixar a vela. E se o navio estiver a favor, tem que erguer o mais rápido possível a vela, não pode ficar perdendo tempo, senão perde vento e o navio não navega da forma que deveria, tá? Então esse Marujinho da Gávea, ele ficava observando isso, né, vento a favor, vento contra, ergueu a vela, não ergueu a vela. E aí ele poderia, por exemplo, entender que tinha um Marujinho da Gávea aqui, que era responsável por erguer essa vela, e ele estava erguendo no tempo errado, né, ele erguia quando tinha vento contra, ele abaixava quando tinha vento a favor, e aí ele viu que não estava na máxima eficiência, não estava ganhando eficiência para o navio. E pensem, se não ganhar eficiência para o navio, se não erguer a vela do jeito certo, não vai navegar a quantidade certa, não vai cumprir o objetivo, vai ter mais custo, porque vai demorar mais a navegação, e se tiver mais custo, não vai ter o lucro que era esperado pelo rei, e o capitão tá com problemas, então não podia. Então esse Marujinho da Gávea era o olho do capitão ali o tempo inteiro, para ficar olhando se as áreas estavam na máxima eficiência. Podemos entender sim que esse Marujinho da Gávea, ele era responsável para que todas as áreas do navio trabalhassem na sua máxima eficiência. Se tivesse qualquer ineficiência no navio, esse Marujinho da Gávea, ele tinha que identificar essa ineficiência e levar para o capitão. Então ele descia aqui, né, levava para o capitão, ó, tem uma área lá de içamento das velas, que tem um Marujinho que está erguendo uma vela do jeito errado. Ele ergue quando tem vento contra, ele abaixa quando tem vento a favor. E o capitão iria, em cima disso, tomar uma decisão, que pode ser, né, jogar esse Marujinho no mar, né, demitir ele do navio, pode ser treinar ele, ou pode ser, sei lá, colocar ele em outra posição, trocar de posição. Tem uma série de atividades ali, né, de ações que o capitão ia tomar, tá? Ele pode, por exemplo, tomar uma ação de trocar de lugar, manda esse planejamento para a executiva vai lá e faz essa troca aí do Marujo, né? Ele pode treinar, enfim. Mas o que importa de entendimento aqui é que esse Marujinho da Gávea, então, ele era responsável por tudo isso, levava essa informação para o capitão e com base nessa informação, o capitão ia tomar uma nova decisão, ia replanejar, tá, essa expedição. Bom, se não bastasse essa primeira visão interna, esse Marujinho da Gávea, também por estar numa posição privilegiada, ele também, vocês vão concordar comigo, conseguia enxergar 360 graus o que estava acontecendo no ambiente do navio, tá? Então ele conseguia enxergar a frente, atrás, os lados, tudo estava acontecendo. E ele, por estar mais alto, enxergava mais longe, né? E ainda ele tinha uma ferramenta ali, que era, né, a luneta, aquela lunetinha, que ele enxergava mais longe ainda, tá? E para que servia, né? Ele enxergar o ambiente ali onde o navio estava, tá? Enxergar mais longe. Para poder prever oportunidades e poder prever ameaças. Então vamos tentar, vamos ver dois cenários, né? O cenário 1, não tem esse Marujinho da Gávea, né? E o capitão dependia de informações que vinham das pessoas que estavam no convés. E aí você tem um marujo que estava ali na ponta do navio e ele consegue enxergar uma ameaça. Qual que é a ameaça? É um navio pirata se aproximando. Mas esse navio pirata, quando esse Marujinho consegue enxergar, e nossa visão ela tem uma restrição aí de distância, né? Vamos dizer que ele consegue identificar que é um navio pirata a 2 km de distância, né? Aqui no convés, tá? Ele corre pro capitão e fala: capitão, tem um navio pirata se aproximando a 2 km de distância. Gente, 2 km não dá pra fazer nada. O que o capitão tem que fazer? Vai correr para tentar armar a tripulação. Então ele já, nossa, 2 km, tá aí, tá aproximando, não dá tempo de fugir, vamos ter que batalhar. Dispara o alarme, né? Todo mundo aí colocando, entrando em posição de batalha, né? Tenta armar os canhões, aí fica aquela correria, todo mundo batendo cabeça um pro lado pro outro. Chega o navio pirata, os canhões não estão armados, tá todo mundo ainda meio perdido. E aí o que vai acontecer? O navio pirata, os piratas, né? Eles provavelmente vão ter mais sucesso nessa batalha com essa tripulação, né? Com esse navio. E o que significa, né, perder uma batalha para um navio pirata? Significa um custo maior. Provavelmente eles vão saquear, vão levar parte do ouro e tal, né? Isso significa uma perda grande é redução do lucro, ou até, às vezes, acabar com o lucro numa expedição, né? O capitão não vai cumprir com o objetivo dele ali de gerar o lucro e felicidade para o rei, né? Agora, cenário 2, né? Esse Marujinho da Gávea, ele tá lá em cima, ele tá com a luneta, ele consegue enxergar a 25 km de distância. Porque ele tem uma luneta, porque ele tem uma posição mais alta, né? E aí, com 25 km de distância, ele enxerga um navio pirata. Ele identifica que é um navio pirata, ele desce lá pro capitão com toda a tranquilidade do mundo. Capitão, ó, tem um navio pirata, né? A 25 mil quilômetros nessa direção aqui e tal, não sei o quê. Aí o capitão abre o mapa com muita tranquilidade. Aonde tá? Ah, vamos calcular, né? Calcula pra mim aí, o Marujinho da Gávea. O que é melhor? Vamos fugir? Vamos mudar de rota? Ou vamos enfrentar, né, os piratas? Ah, é mais barato enfrentar o pirata porque a gente tá maior, é um navio pequeno, a gente consegue batalhar e tal. Ok, dá tempo tranquilo do capitão ir lá, armar toda a tripulação, todo mundo entrar em posição de batalha, armar os canhões, né? Todo mundo vai ficar pronto para a batalha. E aí, quando chegar essa batalha com o navio pirata, vai estar muito mais preparado, teve tempo de reação. E com isso, a chance, né, de vencer essa batalha é maior e, portanto, inclusive transformar essa ameaça numa oportunidade, né? Porque de alguma forma pode, inclusive, saquear aqueles piratas, e pode ser que tenha ouro ali, enfim, né? E gerar, inclusive, valor, aumentando assim o lucro do rei, tá? Olha que diferença, né? O mesmo cenário, a mesma ameaça, o mesmo problema, sendo olhado de duas formas diferentes, simplesmente por ter esse Marujinho da Gávea, tá?
Gente, se vocês entenderam essa relação, né, se vocês entenderam, né, essa função da Gávea, a função da tripulação, a função do capitão, objetivos do rei, vocês entenderam governança corporativa. Olha que interessante, gente, a governança corporativa, ela é exatamente essa relação aqui, né, principalmente o início aí da governança corporativa, tá? Vocês entenderam? E isso aqui eu garanto pra vocês que gera sustentabilidade numa empresa. Aí você pode estar falando, pô, Eduardo, mas peraí, você falou de navio, né, de capitão, Gávea e tal, mas não entendi nada, né? Como é que isso aí aplica na minha empresa? Vamos lá, vamos tentar então aplicar na empresa de vocês. Primeiro, deixa eu apagar tudo aqui pra gente começar de novo. Pronto, apagado, vamos começar a entender. Bom, os donos de uma empresa, né? Muitos aqui que devem estar assistindo são donos, se não forem, né, sabem ou conhecem bem quem que é o dono, e os donos da empresa, assim como o rei, querem lucro, tá? Nada diferente disso. Duvido que tenha uma empresa aí que não queira lucro, tá? Mesmo as empresas, aliás, né, sem fins lucrativos, devem querer o lucro, tá? Se não querem, estão erradas, tá? Tem que querer o lucro, não para distribuir para sócio, porque é sem fins de distribuição de lucro, mas tem que ter lucro, porque quem tem prejuízo acaba indo pro buraco, tá? Então não tem nada diferente, também tem que ter um capitão. Quem que é o capitão numa empresa? Aí vem a pergunta difícil, tá? Vamos lembrar os papéis aí do capitão, né? Primeiro papel é planejar a empresa, né? Então, o capitão tem essa função aí de planejar, tem que querer, né, o lucro, como eu falei lá, assim como o capitão, e tem que também monitorar, tá? Aí a primeira coisa que eu faço, né, a primeira colocação que eu pergunto para os senhores é: quem que é o capitão na empresa de vocês, tá? Tenho certeza que muitos aí, né, como eu faço essa apresentação presencial, a maioria responde, é o presidente, é o dono, tal, não sei o que, né? E na verdade tá errado, porque se vocês pegarem todos os que vocês pensarem aí, eles estão muito mais ligados à operação, então tá muito mais ligado à tripulação, né, à execução, à executiva, do que de fato ter uma função única e exclusiva em planejamento e monitoramento, tá? E aí, senhores, já traduzindo para vocês, numa empresa, o responsável, o capitão, o responsável por planejar e monitorar ou deveria ser pelo menos, o conselho de administração. Olha que interessante, tá? E aí cabe uma colocação importante, tá? Conselho de administração, o pessoal sempre entende como um bicho de 7 cabeças, um negócio difícil, diferente, né? Não é pra mim, é pra empresa de capital aberto. E não é, senhores. Um conselho de administração, ele tem essa função de planejar e monitorar. Quanto mais um conselho efetivo planeja, mais a empresa dá lucro. Tem que ser ali os olhos do dono na empresa. Tem que planejar e monitorar o tempo inteiro. E planejar, tá? Não é operação. Conselho não faz operação, conselho não discute operação, tá? E é muito comum a gente encontrar conselhos aí mal formados em empresas que eles estão o tempo inteiro falando da operação, né? Só fica olhando lá, por exemplo, demonstrativo financeiro, balanço e tal, e não fala de planejamento, não fala de monitoramento, tá? É importantíssimo falar de planejamento, é pra frente, tá? É pensar proativamente, não reativamente, tá? O conselho, então, na empresa vai ter exatamente essa função, planejar e monitorar. E se ele vai planejar, alguém vai executar, aí sim, fica mais fácil de entender, é a gestão executiva, tá? É do presidente da empresa para baixo, tá? Aqui em gestão, tá? Todo mundo ali do organograma operacional da empresa, toda a diretoria, presidente, nenhum desses tem um papel fundamental de planejar e monitorar. Eles têm o papel de executar o planejamento. Aí vocês também podem me perguntar, muitos me perguntam, Eduardo, quer dizer que então diretoria não planeja? Não é bem assim. Diretoria planeja, cara, claro que planeja. Aliás, é bem comum a diretoria planejar, porque ela está na operação, ela conhece, ela sabe, ela visita, ela conhece ali da operação, né? E mandar para o conselho, mas o conselho que tem que fazer obrigatoriamente a aprovação daquele planejamento, tá? Porque é o conselho que vai fazer que em última instância tem a visão do todo, tá? Ela tem a visão mais macro, e é bem normal esse planejamento que vir da gestão ser remodelado, né? Ou ser aí modificado pelo conselho. Afinal, ele vai vir da gestão com alguns vieses, tá? O primeiro deles é um viés clássico, que é, como eu falei para vocês, né? Tomadores de decisão vão sempre estar tomando decisão em favor próprio. Então, se você deixar na mão de, por exemplo, um presidente, que ele não é dono da empresa, por exemplo, né? Ou ele não tem um interesse ali real nos mesmos interesses da empresa, deixar para ele planejar, em teoria, às vezes, até sem ele querer, ele vai planejar o mais fácil para executar, e não o melhor. Às vezes tem dois caminhos, um que é o melhor para a empresa, vai dar mais lucro, vai crescer, mas é um caminho mais difícil. E tem um caminho que para executar ele é mais simples, ele é mais fácil, mas ele não vai ser exatamente o melhor para a empresa. Naturalmente, a gestão ela vai planejar, ela vai colocar nesse planejamento essa segunda opção, né, que é a opção mais fácil. Então o conselho tem que fazer a revisão e tem que também remodelar esse planejamento, tá? E depois que uma vez aprovado esse planejamento, a gestão tem a obrigação de cumprir esse planejamento e o conselho vai estar monitorando, exatamente como eu falei ali da relação do capitão, tá certo? E além disso, senhores, tem aquele marujinho da Gávea. Quem que é esse marujinho da Gávea na empresa? Tá? Esse marujinho é a figura que a gente trata aqui como uma controladoria. Olha que interessante, né? Uma área dentro da empresa, é uma área interna da empresa, tá? Ela não é externa, mas que ela tem independência. Ela não é subordinada à gestão, tá? Cabe eu colocar para vocês aqui, né, que não há um consenso ainda acadêmico, principalmente, do papel real da contadoria, né? Tem algumas linhas ali que entendem a contadoria quase como uma contabilidade, uma coisa mais financeira ali e tudo mais, né? A gente entende um pouco diferente, né? O nosso modelo aqui de contadoria é muito mais na linha de realmente controle de todas as áreas e controle externo da empresa, tá? E uma controladoria ela tem que ser independente para não gerar, de fato, gente, o conflito interno natural. Se você tem uma controladoria que é subordinada, por exemplo, à diretoria financeira, que é o normal, você está com viés natural. Né, você está com um problema na mão. Por quê? Porque a contadoria ela serve, entre outras coisas, para controlar o financeiro, controlar os resultados. Mas, se o chefe da controladoria, né, o ascendente ali na controladoria, é a própria pessoa que ele tem que controlar, como é que ele vai controlar o próprio chefe? Não faz sentido, né? Vai ter aí problemas de conflito. Então não pode. A controladoria ela é independente da gestão, ela é um órgão interno, tá? Tem pessoas, é uma área da empresa, mas ela vai estar diretamente ligada ao conselho de administração, tá certo?
E essa controladoria tem exatamente as funções lá do Marujinho da Gávea. Vai olhar para dentro da empresa e vai controlar todas as áreas, vai controlar... Lembra que eu falei, né, que um dos problemas da empresa lá no início, né, que a gente identificou, eram os problemas de controle disperso. Você tinha controle de produção, controle lá no financeiro, controle contábil, enfim, estava tudo disperso. A ideia dessa controladoria é que todos esses controles vão ser centralizados em uma única área, que é essa controladoria, e ela vai ficar então responsável, com todas as informações ali que chegam na empresa, vai ficar responsável por fazer com que essas áreas trabalhem na sua máxima eficiência. Então, em última instância, a controladoria é responsável para que as áreas trabalhem na sua máxima eficiência, tá? E além disso, essa controladoria também vai olhar para fora e vai olhar o ambiente econômico e político e também, né, operacional, assim, no sentido de regionalidade, pelo qual a empresa está trabalhando. Então, por exemplo, uma empresa que depende muito de câmbio, uma empresa que depende de alguma variável econômica, ou qualquer empresa que, em alguma instância, dependem aí de movimentos políticos e econômicos dentro do Brasil, dentro do mundo, a controladoria tem que estar se antecipando a esses movimentos. Ela tem que ter ferramentas, como aquela luneta, né, que o Marujinho da Gávea tinha, para conseguir enxergar mais longe. Então, por exemplo, em uma empresa onde a variação cambial ela é muito impactante, né, no lucro da empresa, a controladoria tem que estar olhando as variações cambiais não de ontem ou de hoje, mas sim de amanhã, do ano que vem, daqui 3 anos, daqui 5 anos. E aí, de novo, é para acertar? Impossível acertar, mas tem muita técnica, tem muita ferramenta que já existem hoje de preditivas que a gente consegue de fato, né, direcionar muito melhor o futuro, consegue enxergar esse futuro de uma forma muito mais adequada para direcionar os planejamentos. Então, a controladoria tem essa função de trazer essas informações do ambiente externo para o conselho e o conselho vai ligar essas informações ao planejamento para remodelar, tá? Tem, por fim, senhores, aqui para a gente finalizar, né, nosso workshop, tem um outro paralelo que eu traço aí dessas ideias, que fica também claro, fica bem legal esse entendimento, que é o GPS do nosso carro, tá? Muito tempo a gente dirigia, os mais novos aí não vão lembrar dessa época, né? Mas existia uma época que a gente dirigia sem GPS, né? Então como é que era? Você ia fazer uma viagem, tô aqui em Ribeirão Preto, né? Então ia fazer uma viagem, por exemplo, de Ribeirão Preto para São Paulo, era um planejamento estático. A gente pegava lá o guia 4 rodas, né? O mapa, olhava toda a rota até lá um ponto no centro de São Paulo e traçava toda uma rota até lá. O que acontecia é que durante a nossa viagem, a gente era o motorista, ou seja, a gente estava aqui, né, na gestão, na operação daquela viagem, fazendo o papel do motorista, acelerando, freando, virando, guiando e tudo mais, e a gente também era o conselho, ou seja, a gente fazia as duas funções, a gente também planejava e ficava monitorando. Então, se a gente encontrasse um acidente na pista, por exemplo, o que a gente tinha que fazer? Parar o carro, pegar o mapa, olhar o mapa de forma estática, porque eu só ia saber eu não tinha tempo de reação, né? Ou seja, eu só ia saber daquele acidente quando eu chegava no acidente. Eu não tive tempo de reação, né? Igual o navio pirata lá pertinho. E aí eu tinha que parar o carro, olhar o mapa, ver qual era a rota de contorno. Muitas vezes não dava tempo de fazer uma rota de contorno. Eu ia ter que ficar um tempão naquele trânsito do acidente. Era muito problemático. Aí, de repente, colocaram na nossa vida de motorista, um conselho de administração e uma controladoria. O que é isso? É um GPS, o conselho nada mais é do que o GPS. Porque com uma base de informações maior do que a gente tem quando a gente é motorista, ele cria pra gente o melhor traçado. Ele tem uma base muito mais inteligente do que a gente para poder fazer o planejamento. E ele planeja pra gente, já com muita antecedência e um planejamento dinâmico, que ele vai mudando e monitorando esse planejamento de acordo com as coisas que vão acontecendo. E ele tem também uma controladoria. O que é a controladoria? É a internet. A internet nada mais é do que a controladoria. Pega informação de tudo que está acontecendo. Trânsito, buraco na via que mudou de mão, acidente, tudo que acontece, ele pega em tempo real, manda para o GPS ou para o nosso conselho e antecipadamente, com tempo de reação, esse GPS nos avisa quais são as rotas de contorno. Então, muito antes de eu chegar no acidente, o GPS já por meio da controladoria, ou o conselho por meio da controladoria, já me falou, senhores, a gente vai ter um problema lá na frente, vamos traçar uma rota alternativa. Estamos aqui traçando uma rota alternativa, tá? Na empresa, isso significa o seguinte, a gestão está lá trabalhando com um planejamento, por exemplo, a gente está com um planejamento aqui de faturar tanto. Aí a controladoria, ela por meio de algumas ferramentas, descobre que vai ter, ou existe uma chance muito alta, de ter uma alta do dólar. Se vai ter uma alta do dólar, o que vai acontecer? Aí o conselho vai remodelar. A alta do dólar é como se fosse um acidente. E o conselho vai falar, gestão, peraí que a gente está traçando uma rota alternativa. Tá? A gente está traçando uma nova rota. Essa nova rota vai falar que com o aumento do dólar, a gente vai faturar mais, ao mesmo tempo o nosso custo vai crescer junto, então mudou o nosso orçamento, e para a gente poder manter um custo mais baixo, a gente vai fazer aqui um estoque. A gente vai aumentar o nosso estoque em dólar, em produtos dolarizados. Pronto, o conselho ele deu uma rota alternativa e a gestão vai passar para a gestão e a gestão vai cumprir aquela nova rota alternativa, tá? Entenderam, gente, como é que funciona? Esse modelo, ele não é a prova de erro 100%, mas eu não tenho dúvida que esse ciclo, conselho, gestão, controladoria, ele vai gerar, sim, sustentabilidade. E isso é governança, gerar sustentabilidade nas empresas familiares, tá certo? Bom, senhores, se vocês entenderam isso aqui, entenderam aí a base da governança corporativa e aí, para que fique claro, nós aqui no Enepad, né, onde a gente consegue ajudar as empresas, a gente faz um bom conselho de administração e uma boa controladoria, tá? A gente atua nessas duas áreas e a gente entende que essas duas áreas são fundamentais para ter uma boa base de um processo de governança corporativa dentro da empresa, tá certo? Muito obrigado, senhores, por ter ficado até aqui. Mais informações podem contar com a gente. Se vocês querem saber aí como que a gente faz, né, a implementação desse conselho, da controladoria, nos acionem aí. Já falei dos meus contatos, já passei aqui no vídeo para vocês, tá? Vou botar de novo aqui para vocês.
Ó, então tá aqui meus contatos, tá? eduardo@nepadconsulting.com.br, meu e-mail e meu celular aqui direto, WhatsApp, 16 98111 8780. Aguardo o contato de vocês, muito obrigado e até a próxima.